Falando sobre Caio Vitor, citar as estatísticas aqui: 29 jogos, 1 gol, 3 assistências. 2024 que ele jogou pelo CSA, Ipiranga e Ferroviária e Araraquara. Jogou a Série C pelo Ipiranga. Tem uma média de 1,14 finalizações por 90 minutos jogados, uma precisão de 11,1%. E aí, só um detalhe sobre essa precisão, eu queria aproveitar. Quem está acompanhando lá no Twitter o resumo dos números individuais dos pernambucanos, que eu estou postando, eu vi um pessoal comentando na postagem do Marco Antônio, que falava sobre precisão de finalizações. Gente, a precisão nas finalizações é só percentual de acerto no gol. Um cara que tem um percentual muito alto não significa que ele seja o mais eficiente, mais eficaz, porque são outros dados que fazem essa métrica, que é eficiência ofensiva, gols esperados por chute no gol. Então, não necessariamente quem tem um índice alto de precisão nas finalizações vai ser o cara que mais marca gol, vai ser um cara, assim, só para contextualizar. Às vezes, assim... Matheus Melo com chute, o bom chute forte para fora, ele entra com essa precisão aí, ele tem uma impressão que chuta bem, mas aí a precisão não é tão alta, Vanegas, né? Porque não é no gol. Vanegas, por exemplo, aí o exemplo contrário, Vanegas, ano passado, no Pernambucano, teve um maior percentual de acerto. Mas a gente viu quanto de gol que o Vanegas perdia. Então, assim, saber diferenciar um pouco, às vezes é um jogador que está muito presente na área, é um jogador que tem mais oportunidade de finalizações, mas foi só para esclarecer esse dado. A gente também tem 30,59 passes certos, passes tentados por jogo, com a precisão de 85%. Passes longos, 1,9 tentativas por jogo, com a precisão de 53%. E cruzamentos, 0,25 por jogo, que é um percentual bem baixo, principalmente porque é um meio armador, não um jogador de beirado, não um extremo. Também tem um bom aproveitamento nos dribles, tá? 64,3%, com uma média de 1,78 tentativas e 1,52 assistências para remate. Aquele passe antes da finalização, que algumas lives atrás a gente até chamou de passe decisivo, né? Que em alguns lugares é passe decisivo, assistências para finalizações, é esse número aí. 1,52 por 90 minutos jogados. E aí, João? Assim, esse ano de Caio Vitor foi bem conturbado, né? Assim, a gente pega, são 3 clubes que ele joga no ano. Ele começa sendo contratado pelo CSA, eu imagino até com alguma lógica, porque se você lembrar desse ano aí de 2024, o treinador era o Rogério Corrêa, que foi o treinador até que subiu Volta Redonda. João deu desconectada, não foi? Perfeito. Aproveitando aqui que o João travou, só para responder para Jefferson Mendonça aqui, que ele perguntou se tem zagueiro perto ou não. Veja, tem negociação, algumas negociações assim, avançadas, mas não sei se... Hoje eu não consegui apurar, saber se está próximo de um acerto. Mas estão negociando. E assim, tem mais 10 dias aí. Tem mais 10 dias, vamos ver o que é que vão trazer. Trazendo até o dia 11, antes da estreia da Série C, eu tô tranquilo. Que não pode deixar de trazer, né? Mas, vamos ver. Perto de anunciar, acredito que não tenha, não. Deixa eu tirar João aqui do quadro. Coitado. Pode continuar aí, Daniel. Pode continuar. Continuando o raciocínio de João, foi um ano, assim, bem conturbado pelo Caio Vitor. Eu falei com algumas pessoas que acompanharam o Caio Vitor em algumas temporadas atrás, né? Algumas pessoas da mídia local, pessoal que realmente assiste todo o jogo. E Caio Vitor, ele teve uma ótima fase no Volta Redonda. Aí, o João voltou. Agora ele pode completar aí o raciocínio. Foi mal, a internet caiu, tô roteando. Lá o Rogério Corrêa, ele chega no CSA, depois de ter vários anos com o Caio Vitor no Volta Redonda, né? E aí deve ter sido uma indicação do próprio treinador para ir jogar no CSA, só que aí ele tem uma passagem relâmpago lá, são 2 jogos, e aí ele sai reclamando muito do CSA, inclusive. Ele é demitido com 6 jogos, ele diz que o clima no CSA naquele ano era horrível, que tinha diretor querendo interferir em escalação, então assim, foi muito complicado, e aí Caio Vitor se viu sendo indicado por um treinador que foi demitido com 2 jogos.
Então, assim, deve ter sido uma situação complicada. Foi para a Ferroviária também, não encaixa e vai terminar no Ipiranga. Se você levar isso em consideração, eu acho que os números são até razoáveis. É um jogador que participa bastante assim, do jogo. Falando um pouquinho de característica, é um cara que é bem diferente de Patrick Alan, tá? Eu acho que tem alguns quesitos, por exemplo, uma finalização, um estilo de finalização que talvez seja parecida, mas Caio Vitor é um meia destro de 1,80 m, com mais velocidade, um jogador que eu diria que é mais um construtor do que um meia como o Patrick Alan, que dá para encaixar quase como um segundo atacante ali, Patrick Alan, né? Um cara finalizador, chega muito próximo do atacante. Então, assim, um meia diferente, é um meia que tem mais qualidade no passe, que tenta um passe mais difícil, que rompe linhas com esse passe. Aí dá até para ver, né? Esse 1,52 de assistência para remate é um número bem, bem considerável, assim. Se você pegar, isso pode gerar muito jogo para o Náutico. E aí, aproveitando em falar em gerar jogo, eu acho que esse é a principal valência de Caio Vitor. É um cara que ele gera jogo, é um cara que ele consegue destravar o time, jogando tanto ali no meio, quando o Náutico joga só com 2 no meio, para fazer essa bola chegar no ataque, tanto servindo meio como um apoio, como o cara que vai se projetar para uma tabela, que vai fazer uma tabela. Obviamente, isso em um nível de Série C, né? Não se provou em outras divisões. É um jogador realmente da divisão, um jogador que vai chegar aqui, que, na minha opinião, vai ser para ser banco mesmo. No primeiro momento, é um banco que eu vejo sendo acionado praticamente em todos os jogos, mas que vai trazer variação para o Náutico. Eu lembro muito do jogo contra o Sampaio Corrêa. As condições do gramado nem eram as melhores. Mas se a gente pegar as substituições daquele jogo, o Náutico precisando ganhar, o Náutico com um jogador a mais, e o Náutico, ele troca um centroavante para o outro, coloca LK, que é mais um centroavante, e aí na mudança no meio, troca um volante por outro. O Náutico não tem no elenco um meia. Quem é que, se o Náutico for fazer a substituição para tentar deixar um time um pouquinho mais leve, o time com a capacidade maior de passe, não tem esse cara. Talvez seja o Anderson, que nesse jogo do Sampaio Corrêa foi ele. Só que não é o meia, não é o cara que vai dar o último passe, que vai ter uma finalização de longe. Então, assim, eu acho que Caio tem muito a agregar pela variação que ele pode dar ao time. A gente vai ver no vídeo onde ele pode jogar, o que ele pode fazer, mas eu acho interessante aí a contratação, obviamente, para o nível João, que a gente tinha, né? Não ia chegar um meia titular, mas para esse cara ser reserva, eu acho que vale demais a aposta. Perdão, pensei que tinha encerrado. Só para dizer que 2 comentários aqui, mas que eu não sei, veja, que eu não considero uma comparação muito justa. Dom Genaro colocou aqui, praticamente o Marco Júnior, só sobre números, né? Porque característica não. Acho que não. Marco Júnior era quase volante, né? Justamente, completamente diferente, assim. Não tem. Se você pegar, é porque é difícil a gente trazer uma comparação. Ele era volante, Alex Francisco. Giovanni também não. Eu não considero tão. Eu também acho que Giovanni era muito mais. Eu posso buscar um dado né? aqui. Ponta, né? Porque Giovanni, ele era um meia-direita, né? Era um meia-direita que chegava no segundo atacante, era um cara de drible mais curto, de uma passada com a dificuldade de explosão. É o inverso de Caio Vitor. Caio Vitor é um jogador mais rápido, é um jogador com uma passada mais longa, que tem um drible, até a característica do drible dele eu acho que é um pouco diferente. Eu vejo como jogadores que a gente não vai conseguir achar uma comparação, sabe? Porque eu não vou fazer isso com Caio Vitor, eu não vou trazer o nome que eu queria trazer para comparar, porque seria muito injusto. Mas tem um jogador meio campo que tem uma passada mais larga, uma velocidade maior, que talvez fosse o melhor exemplo, mas seria injusto a comparação, porque a qualidade é muito diferente. Mas não vejo como parecido com nenhum jogador que o Náutico teve nesse ano, nem ano passado. E aí, Chapo?
Não, eu peguei no meio a conversa e eu cheguei depois. Quer continuar, Daniel? Rapaz, assim, eu tô vendo essas comparações aí, Giovani, Marco Júnior, e eu acho que eu sigo a mesma linha de João, tá? Não tem muito como buscar uma referência nos elencos que o Náutico teve esses 2 anos, não, tá? O Caio Vitor é um jogador totalmente diferente. O Giovani, a gente sabe das situações que ocorreram, teve um rendimento bem abaixo e acharia muito injusto comparar em números. E a questão do Marco Júnior, pô, são setores de campo bem diferentes e características bem diferentes. Caio Vitor é muito mais avançado, Marco Júnior já é em um segundo volante, participa mais ali na primeira, segunda fase de construção, e Caio Vitor não. Então, assim, é um jogador, é uma característica até que a torcida do Náutico sente uma falta, eu acho. Mas, por isso que eu digo, não dá para comparar com o Patrick Alain. Gosto até dessa variação, gosto muito dessa variação, porque a gente falou que a gente não tinha peça para substituir, manter o estilo de jogo. No caso do Patrick Alain, sai o Patrick Alain e a gente não teria um meia sequer. Né? Agora a gente tem um meia e um meia que entrega características diferentes. Se o Náutico estiver precisando acelerar o jogo, se o Náutico estiver precisando de um ataque mais rápido, uma transição mais veloz, Caio Vitor é esse cara. E esse é o ponto exatamente que eu vejo a torcida do Náutico pegando no pé do Patrick Alain. É essa transição rápida que o Patrick Alain normalmente inicia o jogo, procura uma opção melhor. E assim, Caio Vitor é esse cara que vai dar velocidade ao Náutico. Para ser o reserva, eu acho ali de bom tamanho. É porque, na verdade, o desejo da torcida, né, era que assim, o Náutico ele trouxesse um meia que chegasse para ser o titular e Patrick Alain fosse a reposição. Mas ou alguém fosse brigar, ou pelo menos fosse brigar mesmo, né? Não é o caso. Mas aí é fora da realidade, velho. Veja, hoje pro Náutico é fora da realidade. Até porque a situação do Náutico é muito grave em outras posições, né? Exatamente. Então, assim, eu falei ontem, eu não vou brigar aqui pelo reserva de Marcos Ítalo, eu preciso de um zagueiro titular. Então eu não vou ficar aqui, meu Deus, tem que tirar Arnaldo e trazer um reserva para Marcos Ítalo. Não, pô. Eu preciso de um zagueiro titular para estrear da Série C. E veja, dentro das possibilidades... Patrick Alain não é um problema, pô. Ele não é um problema hoje. O Patrick Alain é um negócio que a torcida tá... Veja só, é como... Você tá querendo um luxo. Porque, meu irmão, a gente não tem 4 pneus para andar. Aí o cara fala assim, não, eu quero... Não, a gente já tem Patrick Alain, que é bem ok para a Série C e tal, deve desempenhar bem na Série C. A gente tá prevendo uma possibilidade, esse Patrick Alain, e quando precisar mexer no jogo, é uma coisa a mais, assim. Para a zaga, por exemplo, é um negócio assim, não tem alguém. Então, assim, a situação é bem mais grave, né? E aí até dá para entender uma contratação de Caio Vitor, porque é isso, né? É um step, é o step. É uma substituição, a gente perdeu o meia reserva. A gente tinha Giovani, que foi contratado para ser esse meia reserva, e perdeu. Não rendeu. Perdeu em 2 sentidos, né? Que ele já estava perdido dentro do elenco, ele já não dá para contar com ele. E agora perdeu oficialmente também, que ele não está mais, né? E aí você traz um cara que é para substituir Giovani, e aí mais encaixado com o estilo que o Náutico precisa, sabe? Você conseguiu trocar ali um jogador pelo outro, mudando algumas características. O Gusto isso aqui, ó. A torcida quer uma sombra, né? Eu acho que Caio Vitor não vai ser uma sombra, mas dependendo da situação do jogo, né? Pode ser útil. Eu queria até mudar o estilo do vídeo, porque eu me vejo na obrigação de colocar lances ruins, tá ligado? Porque em todos os outros a gente colocou para fazer a margem, mas eu acho que depois de um tempo do programa a galera já entendeu que o vídeo é para exemplificar o que ele pode fazer, o que ele pode ajudar. Não significa que todas as vezes que a bola tiver naquele cenário, ele vai acertar. Mas nesse vídeo ainda está desse antigo formato, não quis mudar agora. E aí a gente vai ver alguns gols dele, que é quase no mesmo estilo aí, um cara destro, que tem esse chute aí, ó, ele pega bem na bola, se foi um gol na Série C contra na entrada da área, né? Feito o nosso amigo Patrick Alain fez contra o América de Natal, né? A bola que sobrou e... justamente. E tem muito gol assim, vice, Cláudio. É uma cobrança Patrick Alain justa. Ele tem que entrar mais na área. Patrick Alain entra pouco na área. Ele tem que entrar mais na área, tem que chutar mais na área. E é uma crítica completamente justa. Veja, quando ele entrou na área, ele fez o gol contra o América de Natal.
Ele é um meia que, às vezes, eu acho que talvez seja mais uma questão de personalidade dele. Infelizmente, a gente vai voltar a falar de Patrick, mas acho que é importante porque ele tem que assumir essa responsabilidade, como o João falou, e tentar chutar. Jean Carlos, quando deu essa virada de chave, estourou, foi para a Série A. Então, Patrick Alan, com o futebol que ele tem, se ele chutar mais, entrar mais na área, meu amigo, o Náutico não vai... Ou o Náutico sobe e segura ele, ou o Náutico não segura pro ano que vem. Porque meia tá difícil. Meia que faz gol e dá assistência, meu amigo, é raridade. Mas vamos voltar para Caio Vitor aí, João. Aí a gente pode dar play aí. São 3 gols, eu acho, no começo. Que aí é só para ilustrar aí os gols que ele faz. Essa aí também, ó. Ele recebe a bola entrando na área e fuzila. Eu acho que um golaço, né? Assim, ele pega muito bem na bola nesse sentido. E aí ele faz essa corta-luz e na frente do goleiro aí, cara a cara, consegue finalizar. E eu acho que a gente vai comentar até um pouquinho mais sobre aquele corta-luz. E aí já pode pausar, Chapa. A gente vai estar controlado, né? É Cláudio que tá? Foi mal. Beleza. Achei que... Mas beleza. Se você perceber, o Volta Redonda nesse jogo aí também sai numa estrutura com 3 zagueiros. Não necessariamente é um zagueiro, sinceramente eu não sei dizer, mas são 3 caras atrás, 2 no meio, muito parecido como o Náutico faz, e os 5 na frente, o 3-2-5, que já está me irritando, assim, todas as vezes que eu ligo a partida de futebol e o time começa a se encaixar no 3-2-5, eu já perco 90% da vontade de ver o jogo, porque me lembra muito o Náutico, e aí eu fico chateado. Mas aí ele participa aí nesse Volta Redonda, você pode ver que é num contexto que o jogo está acabando, então o Volta Redonda precisava do resultado, e aí o Caio Vitor, ele é o que está quase no meio campo ali, está dentro do meio de campo, quase de onde começa o jogo. Parte defensiva, né? E onde começa o jogo, ele está ali, no meio do meio campo, e aí ele pega, e ele é um desses 2 jogadores do meio, ou seja, fazendo uma função um pouquinho mais recuada, que é para tentar ajudar nessa saída de bola, que é onde muitas vezes o Náutico fica travado. O Náutico tem essa bola indo dos zagueiros direto para a última linha, e aí sempre tem uma dificuldade maior ali, a bola acaba circulando muito pelos zagueiros, porque não tem a criatividade necessária, e Caio num contexto de jogo que precise de mais ofensividade, eu acho que ele pode realmente entrar ali como se fosse um volante, aproximando também da frente, só que aí com um toque de meio armador, sabe? É uma coisa que às vezes Patrick Alan até faz, ele até desce para ser, mas eu sinceramente não gosto quando ele faz essa função. Eu não acho que quando o Patrick Alan está longe do gol, ele vai render mais. Eu acho que ele rende mais quando ele está próximo do gol, quando ele tem zona de finalização, quando ele pode, cobrando obviamente, falta lá, só que acho que quando a bola rolando, quanto mais próximo do gol o Patrick Alan tiver, eu acho que ele rende mais. Então, é até bom ter um jogador que, num contexto de que o Náutico está empatando um jogo nos aflitos. Segundo tempo, 0-0, Náutico e Maringá. Vai precisar colocar o time para cima. Tira um volante e coloca um meia. E aí ele pode fazer essa função ali, tentando tirar esse lance. Às vezes, por exemplo, até melhor que o Marco Antônio da vida, né? Justamente. Assim, com mais qualidade do que Marco Antônio, né? Com mais qualidade. Ele vai conseguir ter um passe ali diferenciado. E aí pode dar play. Aí eu coloquei mais como exemplificação aí de onde ele pode jogar. E aí, ó, ele sempre voltando. Ele com a bola aí? Busca para dar opção. Não, ele é o outro, do meio de campo. Ele deu o passe e ele se apresenta aí, ó. Ele é esse aí, ó. Ele vai se apresentar para tentar achar o jogador, o passe no entrelinhas, aí entrou, se apresentou, só que aí o nosso amigo não ajudou o lance. E aí, mais uma vez, ó, ele aparece no meio de campo, dessa vez mais pela lateral, e acha um passe para a última linha, quebrando quase todo o time do Fluminense, e aí foi um lance de gol. Mais uma vez ele aparece e vai tentar agora carregando a bola e aparecendo para a tabela. Mais uma vez o jogador do Volta Redonda errou, mas é mais pela ideia, assim, do como ele pode ajudar. Aí, se puder voltar um pouquinho, Cláudio, esse lance aí não tem nada a ver com a finalização. Aí, eu acho que essa parte do... Pode voltar. Não, tá bom. E aí, beleza. Essa parte dele jogando um pouquinho mais atrás, tendo essa função ali como se fosse um volante, eu acho que já deu para pegar um pouco como seria. Eu acho que combina muito com a estrutura do Náutico e combina com vários
jogos que a gente vai ter. A gente viu isso acontecer na Série C ano passado quantas vezes? O Náutico está empatando o jogo precisando de volume. Até esse ano mesmo. E aí a gente não tinha poucas opções e, na verdade, a gente tinha opção que acabava deixando o time mais fraco onde ele era vulnerável. E o que acontecia? Cruzamento. E aí a gente fica a mercê, talvez, de sorte, né? De cair a bola no lugar certo para alguém que seja capaz ali de fazer o gol. Então, eu acho que Caio Vitor pode ser o cara que destrave esse tipo de jogada no Náutico. Outro fator que eu acho que ele pode ajudar, pode deixar pausado, Cláudio, que ele pode ajudar muito, é a característica que ele tem muito forte de domínio. Eu não sei se todo mundo acompanha, mas no Twitter, depois do jogo do Confiança, eu fiz uma crítica até foi pesada demais, eu achei no Twitter para Bruno Mezenga, de lances que ele não conseguia verificar o espaço nas costas e diversificar a jogada dele. Então, ele não sabia se tinha espaço nas costas dele e ele acabava sempre tocando a bola para trás e dá novamente a sensação de que o Náutico não consegue progredir no campo. E Caio Vitor, assim, sinceramente, eu fiquei um pouquinho impressionado com a valência de domínio dele. Ele tem uma capacidade de percepção de espaço nas costas dele, assim, muito grande, e ele consegue aproveitar isso muito bem a um toque. Ele domina a bola já direcionando para a aproximação, e isso pode ajudar muito o Náutico, porque tanto ele na primeira linha ali que a gente viu, tanto ele agora na segunda, que ele vai receber essa bola mais de costa e vai ter a capacidade de girar para tentar a melhor jogada. Nesse aí, agora pode dar play, Cláudio, o domínio que ele faz pode ser simples, tá? Mas, já a bola já está na frente, ele já está orientado a progredir. E aí tem a finalização que gera escanteio. A gente vai ver outros, aí vai ser... Ele agora é o que vai receber a bola agora. Olha o domínio. E bate para o gol. Então, assim, pode parecer uma valência muito simples, mas ajuda muito. Mais uma vez, ele consegue girar, tem até ele perde o controle da bola depois, mas esse giro dele faz com que ele consiga progredir muito bem. Aí é um drible curto, ele vai levando a bola, consegue ali achar um jogador e sempre indo em direção ao gol. Mais uma vez, domínio, e aí ele já vai girando em direção ao gol, justamente, né? Para frente, né? Sempre direcionado o domínio, mais uma vez, e acha o passe. Não, nessa vez eu errei, tá? Ele aí é esse. Ele pega, não dominou também porque tinha muita gente atrás. Tinha 3. Foi. E aí não deu. Agora, o jogo contra o Náutico vem também, direcionando sempre para frente, sempre aparecendo. Ele não dá o toque e para. Ele consegue progredir no lance. Ele não dá o passe, não é o final dele, sabe? Ele sempre aparece. Aí eu coloquei ele perdendo no corpo aí para o André Lima. Eu vi esse jogo e só fiquei remoendo porque o Náutico não conseguiu contratar o André Lima. Deveria ter tentado mais. Mas, aparecendo para a tabela ali, ele que dá esse toque de primeiro. Então, a gente, se der para pausar aí, Cláudio, ele ajudou na segunda linha ali, sendo no meio campo, com 2 homens, ele ajudou naquela criação, ele ajuda na capacidade de dominar e girar para tentar progredir a jogada. A gente já viu 2 lances dele se apresentando e não dominando, dando a tabela, e um lance a gente viu ele correndo ali, tipo, tendo um drible e correndo para o campo do adversário. Então, assim, é um cara que é versátil nesse quesito. Tem várias características que são boas, que podem ajudar. Eu lembro até no vídeo de Vinícius, que a gente fez há pouco tempo atrás, que eu comentei isso, dessa característica de Vinícius, de conseguir sustentar e girar. Esse giro é muito importante para o time, porque esse giro é o que dá a sensação que o time está chegando no ataque, sabe? O Náutico precisa disso. E tem poucos jogadores que conseguem fazer isso. Não tem tantos. Se a gente olha para a linha ofensiva do Náutico, não tem tantos caras que conseguem receber a bola de costas e fazer esse giro rápido. Tem uma dinâmica aí. Ser o segundo homem da dinâmica de terceiro homem. Caio Vitor faz muito bem isso. Então, assim, é um meia que vai ajudar, vai destravar o time quando for necessário. Esse lance aí é mais um lance, que é o que eu falei, né, que eu me sinto da obrigação de colocar,
ele tentando proteger ali e sendo atropelado fisicamente. Mas beleza, esse jogo do Náutico, infelizmente, tem alguns lances aí. Ele aparecendo, estava pressionado, conseguiu sair bem em um toque, conseguia achar o time. Mais uma vez, sustentou a pressão ali, Marco Antônio, fez o time destravar, fez o time jogar sem jogar para trás. Um lance agora de cruzamento, ele aparece livre ali, consegue achar o cabeceio do time dele. Mais uma vez aí, conseguindo sustentar a pressão, abrindo o jogo, deixando o lateral numa condição boa. A gente vai ver de novo ele agora no contra-ataque. Faz o drible e consegue, vai achar o passe ali, muito bom para o outro lado. Então, assim, uma visão de jogo de meia, né? É um meia com características diferentes, como a gente tinha comentado. Agora, uma inversão de jogo. Inversão não, foi mal. É uma tentativa de passe aí que ele errou. Pode pausar um pouquinho, Cláudio? Infelizmente, uma das assistências esse lance aí é terrível, viu? Esse aí isso aí, para mim, é o jogo que o Náutico não sobe por causa desse jogo. E aí, falando um pouquinho sobre bola parada, ele cobra muitas bolas paradas. Assim, obviamente eu não consegui fazer um estudo 100% de todas as bolas paradas da carreira dele, mas eu fiz dos últimos anos. E assim, essa falta ele bate muito bem. Por quê? A cobrança dele não é uma cobrança forte, sabe? É um cruzamento colocado, como a gente viu aquele último cruzamento. E isso, talvez, para essa falta ali, que vai chegar um jogador para tentar dar uma casquinha, para chegar de encontro à bola, eu acho ok, acho boa. Eu não gostei muito do cruzamento dele, do cruzamento de escanteio dele, que, assim, sinceramente, é muito pessoal, tá, isso. Talvez seja até um pedido do treinador e não seja uma característica do jogador. Então, fazendo esse disclaimer aí, quando eu penso em escanteio, eu gosto do escanteio mais tenso, mais forte, aquela bola que, meu irmão, qualquer coisa que acontecer ali na área pode sair o gol. Se pegar em alguém distraído, pode entrar. Eu prefiro o escanteio assim, pessoal meu, tá? E Caio Vitor, ele tem outra característica, ele joga mais a bola, tem até uma expressão para isso, esqueci agora, mas é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais fraca, mais colocada. E aí... E depende também dos jogadores, né? Se você tem jogadores mais altos, essa bola justamente vai ser mais útil. O Náutico gosta mais daquela bola mais no primeiro pau, porque tem Vinícius que desvia, Marcos Ítalo pode aproveitar no meio da área, ou então a jogada para desvio para o segundo pau, né? Feito o Náutico fez no Pernambucano, com o Calvo Maranhão fazendo gol, sempre nessa casquinha, né? Que tem. Justamente. E aí, pode dar pé, isso aí é o gol aí de David. O gol de David. Nosso goleiro tira a mão. Senhora. E aí é uma assistência dele, aí, um escanteio, eu coloquei para exemplificar. Mas pode ver, ó como o Ipiranga se coloca todo no segundo pau. A bola vai direcionada ali. Não é característica dele. Não. E esse aí eu coloquei só para esse lance, só para a gente falar um pouquinho da parte defensiva. Não é um jogador que marca bem, tá? Não vai ser o cara diferencial na nossa marcação. Ele entrega muito. Ele tem uma entrega grande. Ele não desiste muito, sabe? Porque se você coloca no meia, eu acho que é meio característico. Você espera de um meia perder a bola e e esperar que os outros marquem por ele. Ele não. Dos jogos que eu assisti, sempre que ele perdia a bola, ou sempre que precisava dele dar uma ajuda na marcação, ele participava bastante. Ia até o final, usava da velocidade que ele tinha para marcar, para matar algumas jogadas que ele achava necessário. Então, assim, fazendo uma visão geral, eu achei uma contratação interessante para o modo que ele veio, tá? Eu não estou falando que Caio Vitor é um craque e ele vai chegar aqui e vai resolver todos os problemas do Náutico. Mas para a valência de meia reserva, que vai entrar ali nas partidas, no segundo tempo, eu acho que ele vai ser útil. Eu acho que eu vejo ele contribuindo em várias coisas que o Náutico tem dificuldade hoje. E isso me deixa
feliz, porque talvez seja a maior crítica que tem ao time. É que é um time travado. E ele pode ajudar. Tanto quando o Náutico for propositivo e tanto quanto for reativo com a velocidade que ele tem para tirar a bola ali do campo de defesa e levar para o ataque. Então, acho que, no geral, a gente encontrou um bom nome. Aí agora é esperar, né? Agora é torcer para que ele consiga repetir as características positivas aqui e diminuir um pouco as negativas. Né? Eu gostei também, assim, quando ele foi anunciado, algumas informações que eu busquei era, não, um jogador de característica diferente. E sempre falava um meia destro. Mas por esses vídeos aí que o João trouxe, pelos números também que o Daniel trouxe, além de uma característica diferente de ser um é canhoto, outro é destro. É um meia destro de vira mais rápido para o jogo, é um jogador talvez até mais objetivo do que Patrick Alain, uma característica mais de complementar, acho que pode dizer assim. Não tem certo ou errado ali, é uma característica complementar e diferente para além de um é canhoto, outro é destro. Eu gostei, assim, se ele conseguir encaixar. Teve até um comentário do cara de Volta Redonda, né? Disse que fora do contexto de Volta Redonda, Caio Vitor não rendeu bem. Tem muito que a gente fala muito sobre isso, né? Do jogador sentir o estádio lotado e tudo mais. Se ele não sentir, se ele conseguir se adaptar bem, porque futebol também não é só bola no pé, encaixe, entrosamento, é o psicológico, que é muito importante. Se ele não sentir, acho que pode ser uma peça importante. E aí, meu amigo, se ele deslanchar, é sinal de que não é só que o Patrick Alain tá bem ou tá mal, não. É porque o Náutico tá bem. Porque se o Náutico tem 2 meses que vai conseguir render, aí é porque as coisas deram certo. E uma coisa que eu gostei, e aí pega o raciocínio de João, a questão do escanteio, que é questão de gosto. Eu também prefiro de um escanteio mais rasante, mais perigoso, mais forte. Mas é até bom essa variação de tipo de jogada. Porque, por exemplo, vai ter toda aquela preocupação com o Vinícius no primeiro pau, aquele cruzamento do Patrick Alain. Se o Patrick Alain estiver em campo e a gente tiver o Caio Vitor, pode ter uma outra jogada que puxe para outro jogador no segundo pau. Então, assim, é uma questão de variação, não só com a bola rolando, como também nas bolas paradas. E dentro das possibilidades que o Náutico tinha. Nessa janela que já foi dita aqui centenas de vezes, uma janela dificílima, que o valor de mercado está extremamente alto, que a situação do Náutico financeira não é boa, para mim foi uma boa contratação a de Caio Vitor, e estou bem satisfeito mesmo.